Bom dia, gente. Bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Iremos iniciar mais um vídeo. Assunto novo: o continente americano. Esse é um dos motivos para que eu não possa acessar o Zoom com frequência. Eu vou acessar o Zoom com vocês, tá? Para ver vocês, para ver como é que vocês estão, se estão fazendo atividades, se estão com dúvidas. E assim, não vou acessar o Zoom com frequência, até porque que vocês, a partir de agora, na área de geografia, vai estudar os continentes. Esse assunto é muito extenso, então não dá apenas para eu ficar com vocês no Zoom explicando todo o assunto dos continentes. Por este motivo que eu estou preferi fazer videoaulas. E as videoaulas que o conteúdo for muito extenso, dividirei em duas partes. Não é o caso dessa. Essa videoaula sobre o continente americano, a priori, vai ser apenas uma videoaula. Posteriormente, quando houver continente africano, continente europeu, que é mais extenso, aí sim eu farei duas aulas. Gravarei duas videoaulas, certo? Vamos ver o que é o continente americano. América, que continente é esse? Segundo o historiador português José Pedro Machado, o nome América advém de homenagem feita a um italiano chamado Américo Vespúcio, explorador que viveu entre 1454 e 1512. Embora Cristóvão Colombo tenha sido o primeiro europeu a chegar a essas terras, ele achava que tinha chegado às Índias. Foi Américo Vespúcio que anunciou a existência de novas terras de um novo continente. A divisão do continente americano. Como é dividida a América? O continente americano é dividido geograficamente em América do Norte, América Central, incluindo o Caribe, e América do Sul, banhada a oeste pelo Oceano Pacífico e a leste pelo Atlântico. É o segundo maior continente do mundo, com 42.560.270 km². Há também uma divisão socioeconômica que difere da geografia e a parte do continente em dois blocos: Canadá e Estados Unidos ao norte e a chamada América Latina, que inclui o México, país geograficamente localizado na América do Norte, e os demais países da América Central e do Sul. Esta última divisão mostra a gritante diferença econômica que existe entre duas áreas. Enquanto os Estados Unidos e Canadá apresentam produto interno bruto, que é o PIB, dos mais altos no mundo, a maioria dos outros 33 países que compõem a parte latina vivem problemas sociais graves por conta da pobreza. Para se ter uma ideia, a renda per capita dos Estados Unidos é de 29.240 dólares por ano. Já no Haiti não passa de 410 dólares anuais. Eu coloquei uma tabela aí para vocês, sobre o continente americano. Pela divisão geográfica, temos América do Norte, Central e América do Sul. A América do Norte tem uma área de 23.967.436 km². No ano 2000, estava com uma população de 408,4 milhões. O PIB no ano de 1998 atingiu 9,2 trilhões. Maior país da América do Norte é o Canadá e o menor país, o México. América Central. A área 742.266 km², população no ano 2000 69,3 milhões. O PIB em 1998, 99,4 bilhões de euros. Maior país, Nicarágua. Menor país, São Cristóvão e Neves. América do Sul, 17.850.568 km². População no ano 2000, 345,5 milhões.
O PIB de 98, 1,5 trilhão. Maior país, Brasil, e o menor país, o Suriname. Está disponível essa tabela pelo qual foi consultado no site do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Zonas térmicas da Terra. Temos zona polar ártica, zona polar do norte, zona tropical, zona temperada do sul e zona polar antártica. O continente americano, suas características gerais. O continente americano se destaca pela sua grande extensão norte e sul de aproximadamente 15 mil quilômetros. É o segundo maior continente do mundo, ocupando mais de 42 mil quilômetros quadrados, cerca de 8% da área terrestre, 28,5% das terras emersas. É banhado ao norte pelo Oceano Glacial Ártico, ao sul pelo Oceano Glacial Antártico, a leste pelo Oceano Atlântico e a oeste pelo Oceano Pacífico. O continente americano é cortado por 4 paralelos principais: Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, aqui ó, o 2, Equador, 3, Trópico de Capricórnio, 4. Ocupa terras do hemisfério norte, sul e oeste. O continente americano apresenta grandes cadeias de montanhas, rios caudalosos, diversos tipos de clima e grande variedade de paisagens naturais. Climas da América. O continente americano apresenta uma grande diversidade climática. Um dos motivos é a sua grande extensão territorial no sentido norte e sul, latitudinal. Assim possui quase todos os climas do planeta. Os climas também são influenciados pela geomorfologia dos continentes e pela massa de ar e correntes marítimas que atuam na região. O mapa ao lado representa esses climas. Aqui, ó. Temos na legenda em branco, polar. Aqui, mais acinzentado, temperado frio continental, que fica no norte. Temperado frio oceânico, essas áreas aqui. Temperado, as áreas em amarelo. Mediterrâneo, árido e semiárido. Tropical, equatorial em verde. De montanha e subtropical. Características dos climas da América. As grandes massas de água, oceanos e mares amenizam a temperatura nas áreas litorâneas, deixando o clima mais ameno que no interior do continente, salvo algumas exceções. A maior proximidade ou não do mar caracteriza os climas como sendo oceânicos ou continentais. A maritimidade e a continentalidade representam essa influência respectivamente. Aí temos 2 exemplos: praia no Caribe e sertão nordestino no Brasil. Vegetação do continente americano. A América abriga muitos tipos de vegetação. Isso acontece devido à sua variedade de climas, solos, assim como o seu relevo e hidrografia. No mapa ao lado, veja os tipos de vegetação do continente americano. Temos tundra, floresta boreal taiga, floresta equatorial, vegetação de montanhas e altos planaltos, vegetação mediterrâneo, deserto, vegetação das zonas semiáridas, florestas temperadas e subtropicais, estações, floresta tropical, savanas e floresta equatorial. Aqui, ó, tundra, floresta temperada, vegetação desértica, taiga e a pradarias. O território americano divide-se em 3 subcontinentes. A divisão fisiográfica é América do Norte, América Central e América do Sul. Divisão histórico-social econômica, América anglo-saxônica e América Latina.
Histórica e socialmente, o território americano é dividido em duas Américas. A latina, onde se fala o espanhol predominantemente, ou português devido ao processo de colonização por parte dos povos da Península Ibérica. E a anglo-saxônica, onde se fala os idiomas inglês e francês, com o predomínio da língua inglesa. A respeito da América Latina, é importante salientar que sua colonização não foi realizada apenas por portugueses e por espanhóis. Para cá, também holandeses, franceses e ingleses, além de um considerável número de africanos que foram escravizados e utilizados como mão de obra. Daí ser notória a presença do idioma desses outros colonizadores nos países latino-americanos. Como, por exemplo, pode-se citar a Guiana e vários países da América Central, onde o inglês é o idioma oficial, o Suriname, onde se fala holandês e espanhol, e o Haiti e a Guiana Francesa, onde a língua francesa é oficial. Percebe-se, portanto, que a América Latina não é exclusivamente latina. Na verdade, ela é constituída de vários países com a presença de múltiplos idiomas. Porém, no conjunto de nações predomina o espanhol e o português. É importante observar ainda que a divisão da América em anglo-saxônica e latina não é uma divisão racial, e sim histórico-social. A América anglo-saxônica e a América Latina. Uma passou pela colonização de povoamento, a outra passou pela colonização de exploração. Colonização de exploração. O continente americano, primeira área colonizada e organizada para atender às exigências e interesses comerciais do capitalismo. A partir do século XV e XVI, eram Estados-nação, começaram a retirar de suas colônias tudo o que podiam de valioso. Introduziram o cultivo de vários produtos de alto valor no mercado europeu, como a cana-de-açúcar, o algodão e o tabaco. Utilizaram mão de obra escrava dos indígenas e, posteriormente, dos africanos escravizados. Colonização baseada na retirada de recursos e riquezas naturais das colônias, como o uso da mão de obra escrava. E a colonização de exploração. Colonização de povoamento foi posta em prática nos Estados Unidos da América e no Canadá, diferentemente do que ocorreu na maior parte do continente. Os ingleses fixaram-se entre os montes Apalaches e a costa atlântica, organizando 13 colônias. Colônia do Norte e Nova Inglaterra, seus habitantes dedicaram-se à agropecuária, praticada em pequenas propriedades, e ao desenvolvimento de atividades artesanais para atender às necessidades locais. A América anglo-saxônica e a América Latina, uma é rica e desenvolvida, a outra é pobre e em desenvolvimento. Bom, meus amores, esse é o final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Depois eu vou deixar para vocês uma atividade. Em seguida, eu vou deixar para vocês uma atividade lá do livro. Vou deixar as páginas para que vocês possam responder. Certo? Um enorme beijo para vocês e fiquem com Deus.